Alguns nomes são conhecidos como aquilo que a gente chama de referência absoluta na indústria. Aqueles carros que, quando chega uma nova geração, o mundo inteiro para, especialmente seus concorrentes, para analisar o que ele vai trazer de inovador para a sua categoria, o que ele vai trazer de estratégia, tudo que ele vai representar nos próximos anos. É assim, por exemplo, com o Golf, com o Porsche 911 e, claro, com o Mercedes-Benz Classe C. E esse aqui é o W216, a nova geração do Classe C, que foi apresentada em fevereiro do ano passado lá fora, mas por essas questões todas de pandemia acabou atrasando um pouquinho o processo de homologação, chegou aqui exatamente um ano depois. E é um carro que quer estabelecer aqui no nosso mercado um novo padrão em termos de luxo, sofisticação e tecnologia. Seja, por exemplo, pela cabine completamente inovadora, que a gente vai conhecer em detalhes, com direito a 4 zonas totalmente independentes de climatização, seja o que a gente tem aqui embaixo do capô, uma família nova de motores que tem direito até um compressor elétrico para ajudar o turbo em baixas rotações. Outro ponto que vale prestar atenção é que essa geração traz algumas rupturas importantes, como por exemplo, agora não tem mais motores 6 ou mesmo 8 cilindros no Classe C, apenas 4 cilindros. E essa daqui é a opção topo de linha que existe hoje no cardápio mundial, C300 AMG Line. Existe até uma opção híbrida plug-in, mas aqui a Mercedes inicialmente está trazendo apenas a versão híbrida leve, que é esse veículo aqui. A gente vai conhecer em detalhes e tem muita coisa para a gente conhecer, tanto no sentido técnico quanto na parte de equipamentos e tecnologias. E é exatamente o que você vai conhecer a partir de agora, é claro, também com direito ao nosso on-board. Vamos nessa? Antes da gente falar das entranhas desse carro, vamos dar uma olhadinha no design externo. A nova geração sempre tem várias novidades, aqui tem muitas, né? Então, aqui na dianteira, notem que a gente tem agora essa linguagem que é familiar, né? Você já viu esse estilo de dianteira no AMG GT 4-door, mesmo no AMG GT. Então a gente tem aqui a inversão do formato da grade, né? Deixa de ser em formato de V para ser em formato de A, essa silhueta externa aqui. Os faróis ficaram bem mais afilados, né, e foram um pouquinho mais para a lateral, ganharam um visual mais esportivo. E essa parte inferior aqui agora é toda inteiriça, forma essa bocarra aqui. Note essa grade também que faz parte desse pacote AMG Line. Vou explicar os equipamentos daqui a pouquinho, mas todos os Classe C novos que estão vindo para cá vêm com esse pacote que inclui essa grade, que notem tem a estilização das estrelas da Mercedes, inclusive aqui na textura, também inclui rodas, calibração de suspensão um pouquinho mais firme, acabamentos internos diferenciados, enfim. Mas a gente vai falar do interior daqui a pouquinho. E outra coisa interessante que vale notar é esse capô de alumínio, bem como as portas e os paralamas. E notem que ele tem esse duplo vinco, que é um aceno histórico ao 300 SL asa de gaivota. Quando a gente vem aqui para a lateral, a gente tem uma silhueta que é familiar, né? A geração anterior, W205, tinha basicamente o mesmo formato, inclusive aqui nessa parte da cabine, a terminação ali da coluna C também é bastante parecida, inclusive o coeficiente aerodinâmico é o mesmo, 0,24. Mas a resolução da mensagem, vamos dizer assim, é mais limpa, né? A geração anterior tinha um vinco bem demarcado embaixo aqui da região da maçaneta, agora a gente tem uma solução bem mais fluida, bem mais lisa. E vale notar também as rodas desse pacote AMG Line aqui nessa versão do C300 com aro 19. Tem um design que lembra um pouquinho Fórmula 1, um pouquinho o estilo também das Turbofan dos anos 80, aquelas rodas de competição. Eu achei bem interessante. E aqui atrás a grande novidade é a lanterna traseira bipartida, que lembra até um pouquinho de leve o estilo do Classe A Sedan, é verdade. E o fato é que ficou bem mais esportivo, né? A lanterna ficou bem mais afilada. Lembra que no W205 ela era toda concentrada aqui nessa região, então agora a gente tem uma linguagem mais horizontalizada. Mas de forma geral, a gente olhar o para-choque, de certa forma, é algo mais evolutivo do que uma ruptura com a geração anterior. Destaque também para esse spoiler aqui, esse lipzinho, que é um detalhe que está presente somente na versão C300, a C200 não possui. E embaixo dessa pele de alumínio, praticamente toda a carroceria é feita desse material, né? As portas, o teto, o capô, tampa traseira. A gente tem uma plataforma chamada MRA2, que é a mesma do Classe C novo e, por sua vez, é uma evolução da plataforma MRA que estruturava o W205, que era o Mercedes Classe C da geração anterior. É lógico, a gente tem uma série de evoluções na parte de metalurgia, na parte de soldas, mas a grande novidade realmente dessa plataforma está na arquitetura eletroeletrônica, que a gente vai falar um pouquinho em detalhes daqui a pouco. Mas isso não quer dizer que o veículo não mudou, porque inclusive ele cresceu. Fora a carroceria completamente nova, esse veículo tem 25 milímetros a mais de entre-eixos, né? Então ele ganhou um espaço interno. Ele é 65 milímetros mais longo também e a largura cresceu em 12 milímetros. De certa forma,
A evolução dessa passagem do W205 para o W206 lembra um pouquinho o conceito por trás do Golf 7 para o Golf 8. Em termos construtivos não teve uma mudança muito radical, não quiseram mexer num time que já estava ganhando, mas em termos técnicos, eletrônicos e questão de eletrificação, a gente tem mudanças mais radicais. Vamos entender então o que tem de versões e preços do Classe C aqui no Brasil. No catálogo mundial tudo parte de mais ou menos 5 versões, tem vários desdobramentos, mas basicamente está falando de C180, C200, C260 e C300 e ainda tem uma versão híbrida plug-in, como eu falei na introdução, né, a 300Z, que é possível que venha para o Brasil, a Mercedes não falou nada a respeito ainda, mas acho que tem uma boa possibilidade. Para cá, para o Brasil, a gente tem duas versões, a C200 de 204 cavalos e a C300, que é essa daqui, de 258 cavalos, sempre nessa versão AMG Line, que inclui uma série de equipamentos, como eu falei no começo, né? Então aquela grade diferenciada, rodas diferenciadas, para-choques um pouco mais esportivos, uma calibração de suspensão um pouquinho mais esportiva, mas não muito, a proposta ainda é manter o conforto do veículo e também alguns detalhes externos exclusivos, como por exemplo o volante de base chata, forrações diferenciadas e pedais em alumínio escovado. Quando a gente pega a C300 versus a C200, visualmente você vai identificar principalmente pelas rodas, né, que aqui são aro 19 e lá são aro 18, só a C300 tem esse spoiler traseiro aqui e também tem o pacote Night, né, que tem alguns elementos escurecidos dos frisos, espelhos, grade mesmo e alguns outros elementos presentes no para-choque. Bom, esse aqui, como eu falei, é o C300 AMG Line, então esse aqui é o topo de linha que sai por R$400 mil, R$399.900, né? R$100 faz alguma diferença, ante os R$350 mil do C200. Quais que são os destaques, fora a diferença de potência de motor, desse em relação ao C200? Esse aqui tem o ar digital de 4 zonas, totalmente independente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele projeta informações no para-brisa, tem 2 airbags adicionais nas laterais dos bancos dianteiros, tem o navegador integrado e ele tem o pacote Driving Assistant Plus, que adiciona alguns recursos semi-autônomos adicionais, tá? Porque o C200 já tem sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, sistema de manutenção em faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. O beabá básico ele já possui, mas esse aqui adiciona algumas coisas, como por exemplo o sistema que ajuda na troca de faixas e também ajuda a controlar o carro em evasão de manobras emergenciais. Como vocês perceberam, Classe C ficou bem mais caro, até pela inclusão de tecnologias e uma leve redefinição de catálogo que esse veículo ganhou. Por isso é mais importante do que nunca você fazer um bom negócio e para isso conte com o Bradesco Financiamentos para fazer o financiamento do seu Classe C ou qualquer outro 0 km seminovo com até 5 anos de uso. Para você ter a melhor proposta é só você ir em autoline.com.br, clica em simular financiamentos lá no topo do site, escolha a quantidade de parcelas e alguns dados bem básicos, você já vai ser atendido com a melhor proposta. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você também conferir as opções de seminovos na faixa desse veículo, caso você queira conferir, eu deixei em destaque ali na área dos comentários. E vale lembrar que o Autoline possui a modalidade de financiamento turbinado, que inclui uma série de adicionais muito interessantes, como por exemplo, proteção contra perda de renda ou mesmo a possibilidade de incluir uma série de equipamentos e serviços adicionais que não são permitidos no financiamento tradicional. Vale a pena você conferir o financiamento turbinado do Bradesco Financiamentos. Antes da gente apresentar o interior, vale a pena gastar alguns momentos para vocês entenderem detalhes desse farol aqui chamado Digital Light, que está presente no C300, no C200 não temos, e é uma tecnologia que veio do Classe S. Todo mundo já conhece aquelas tecnologias que alternam e controlam o facho de farol para evitar ofuscar o carro da frente, que criam zonas de sombra por meio de defletores, né? Mas aqui a gente tem um passo bem além. A gente tem um canhão de LED super potente aqui, mas o farol não projeta diretamente no asfalto. Na verdade, antes disso, tem uma matriz de 1,2 milhão de espelhos. Então essa luz é refratada por esses espelhos que são controlados eletronicamente, tem uma unidade dedicada a isso, que recebe sinais tanto do navegador, quanto da câmera, quanto de diversos sensores do veículo. Tudo isso para dizer o quê? Por exemplo, se você está numa região que vai se aproximar de uma subida, automaticamente o facho do farol já vai redirecionar esse facho para cima. Se tem um pedestre atravessando, ele vai iluminar mais pedestre, um ciclista, ou mesmo um acidente sinalizado, ele pode até projetar no asfalto, acredite que se quiser, um ícone de sinalização, mesmo se entrou na contramão, por exemplo. É claro que isso depende um pouco da interação entre o sistema de navegação que está programado lá e a unidade eletrônica do carro. Então, por exemplo, na Alemanha isso funciona muito bem, aqui a gente vai descobrir como que funciona na prática aí com o passar dos meses, né? Mas não deixa de ser uma tecnologia espetacular e, claro, ele também faz todas as outras funções dos outros faróis dos veículos concorrentes, como por exemplo criar zonas escuras para evitar ofuscamento, dentre outras coisas. Mas vamos agora olhar o interior.
Aqui dentro na cabine é onde a gente tem a maior mudança de mensagem no Classe C, talvez a maior da história. E dá para entender por quê. A Mercedes tem uma equação difícil de resolver com muitos antagonismos, né? Então a gente tem o perfil clássico de consumidor Mercedes, né? Europeu, americano, um pouco mais tradicional. Ao mesmo tempo, desde 2016, o maior mercado consumidor de Mercedes é a China. E ao mesmo tempo a Mercedes está de olho no futuro, na eletrificação, no crescimento da Tesla, as tecnologias. Então eles buscaram conciliar essa percepção de luxo, de refino, com alguns elementos mais voltados para frente, e o resultado é esse que a gente está vendo aqui. Eles já fizeram isso no Classe S, na verdade a gente tem aqui uma versão um pouco mais, entre aspas, esportiva da resolução do Classe S, incluindo esse elemento voltado 6 graus aqui para o motorista, né? E a própria silhueta, né, formada entre dois cockpits, vamos dizer assim, isolados aqui, algo que a gente já viu na geração W205, está presente aqui. A grande mudança aqui realmente está na forma como as superfícies foram tratadas, né? Lógico, além das telas. Então, a sensação que você tem é que ele combina elementos mais orgânicos. Então, a gente tem aqui o couro com essas costuras contrastantes aqui na parte de cima, mas a gente tem a maior profusão de elementos mais duros também, né? Então, a gente tem essa parte toda aqui, toda essa face aqui cobrindo o painel, com esse material duro, com essa textura que recebe muito bem a luz, né, desse efeito que lembra um pouquinho fibra de carbono. E a gente tem uma série de elementos flutuantes, a própria tela está flutuando aqui em cima. Esse elemento onde estão os controles dos bancos também fica flutuando e há um elemento de iluminação por trás dele. E há um cuidado muito especial com texturas, né? Então, mesmo aqui essa alavanca aqui onde você controla as setas, limpadores, tem uma textura diferenciada, os controles dos vidros. Então, detalhes pequenos e a forma como os cliques acontecem nos botões, tudo isso mostra aí o cuidado e o carinho que a Mercedes teve na percepção de luxo aqui dentro da cabine, especialmente sabendo que tem uma mudança tão grande de linguagem e a gente sabe que não agrada a todo mundo, né? O fato é que a parte de iluminação talvez seja a que chamou mais atenção, justamente porque as campanhas de divulgação foram muito nessa direção, e aqui você tem a possibilidade de 12 combinações misturando várias cores, ou mesmo você escolher de forma independente a iluminação que está presente, até mesmo os elementos de ventilação aqui. Então você tem realmente muitas opções, mas a intensidade desses elementos de iluminação você consegue controlar também. Então não é algo tão escandaloso quanto algumas fotos que a gente mesmo viu e se assustou naquele primeiro momento. Evidentemente, a maior mudança são as telas em relação à geração anterior, né? O formato do painel pode ter mudado, mas o que vai chamar a atenção são essas telas. A Mercedes escolheu para o pacote Brasil as maiores telas, tem opções menores lá fora, então aqui a gente tem 12,3 polegadas no cluster e quase 12 polegadas aqui nesse sistema de infotainment. Uma coisa interessante é que fica de pé, então você tem, especialmente no uso do navegador, uma visualização bem mais amigável, você consegue enxergar muito mais coisas aqui. Tem muitas opções de personalização, vocês estão vendo aí na tela, né? Desde a forma como o display vai aparecer, formas esportivas ou mesmo sistema de navegação projetado aqui. E aqui no sistema de infotainment nem se fala, então você tem uma miríade de opções, incluindo a opção de você conectar com alguns acessórios ou tecnologias presentes na sua casa, né? Então isso depende muito de país para país, mas o fato é que o MBUX, como essa plataforma aqui, primeira vez vindo aqui no Classe C, ele realmente oferece muitas possibilidades. Lembra que eu falei que essa nova geração ganhou 25 milímetros a mais de entre-eixos. 21 desses 25 foram para o espaço para os joelhos aqui. Então a gente tem um ganho substancial aqui de espaço para as pernas. E também você ganhou 13 milímetros de largura para os ombros e 10 milímetros, 1 centímetro, né, de altura para a cabeça. Aqui atrás você consegue perceber também o benefício do teto solar panorâmico, né? Fica tudo bem iluminado, então dá uma percepção espacial bem bacana. Destaque especial aqui no caso do C300, controle de ventilação de 4 zonas. Então eu consigo escolher não só a temperatura aqui do meu lado, como um passageiro aqui pode escolher outra, mas também o controle da ventilação, da potência do ventilador, eu consigo controlar de forma independente em relação ao passageiro que está do meu lado. Um ponto que eu não achei tão bacana assim é que a gente tem um túnel muito elevado aqui, então é um veículo que vai levar 4 pessoas com muito conforto, o 5º passageiro vai ficar aqui um pouquinho deslocado. E a outra coisa é que o espaço embaixo do banco pode ficar um pouquinho apertado dependendo da altura que o motorista colocar ali, configurar o seu banco, então vale a pena você ficar atento a isso. Agora vamos olhar então como é que ele anda, e tem muita tecnologia na parte de motor que eu vou apresentar para vocês agora.
0 a 100 km por hora em 6 segundos cravados, 248 cavalos a 5.800 RPM e 40,7 kgfm de torque a 2.000 RPM, 40 kgfm de torque no motor 2.0. Só que tem um detalhe, no modo Overboost a gente ganha ainda mais 20 kgfm adicionais de torque, 60 kgfm de torque no motor 2.0 turbo e mais 20 cavalos, indo aí para quase 270 cavalos. Como é que os caras fizeram isso? É a parte impressionante que eu vou detalhar para vocês agora. E esse é o motor M254, essa família nova de motores, que na verdade foi apresentada primeiro no Classe E, mas que agora chegou aqui no Classe C. E é bom que seja impressionante mesmo, porque como muitos de vocês sabem, agora todos os Classe C são 4 cilindros somente, incluindo o futuro C63, que talvez não tenha esse nome, a gente não sabe ainda. Então não tem mais 6 cilindros nem mais 8 cilindros no Mercedes-Benz Classe C. E de fato esse motor realmente é impressionante. Como eles conseguiram fazer isso, né? Esses 20 kgfm de torque a mais, esses 20 cavalos extras, você tem por até 30 segundos. E para isso você precisa ter duas coisas atendidas, aí, duas situações. Precisa ter carga na bateria, né, nas baterias suplementares, e também a temperatura do escape é controlada, monitorada, para você ter usufruto disso, mas a Mercedes garante 30 segundos ininterruptos dessa força adicional. Então, com certeza, sempre que você precisar, sempre que você pisar fundo, você vai ter essa força que realmente impressiona. É muito legal você ter essa força, essa disposição toda, ainda mais no motor 2.0. Agora, como que eles fizeram isso é a parte que a gente vai explicar para vocês a partir de agora. Então eu vou tirar aqui do modo Sport Plus, vou passar para o Comfort, na verdade. E basicamente isso não muda muito em relação aos demais carros, né? Vai mudar o mapa do acelerador, do câmbio, dentre outras coisas. Mas aqui a gente tem 3 grandes tecnologias que fizeram toda a diferença para esse motor M254. Primeiro é que a gente tem um compressor elétrico aqui trabalhando antes do turbo, mais ou menos como o esquema do biturbo antigo, né? Que você tinha um turbo pequeno e um maior, o pequeno para suprir em baixas rotações e aí depois entra o maior. Aqui a ideia é exatamente a mesma coisa. O sistema chama e-Booster, foi desenvolvido pela Borg Warner. A gente tem aqui parece pouca coisa, né, na verdade, porque a contribuição são de apenas 6 cavalos. É um compressor elétrico arrefecido a água que está ligado ali, conectado no duto que vai para a admissão, né, na saída do compressor do turbo. Mas aqui o lance dele não é da potência, tá, pessoal? Vou falar das outras tecnologias que dão potência especificamente, mas esse aqui, o lance é diminuir o lag da turbina, que é exatamente aquela reação que o turbo tem por natureza, que é um pouco mais retardada, justamente porque o turbo precisa dos gases do escape para ele acelerar, né, o compressor, né, o chamado spool do turbo. E o que acontece é que esse compressor é pequenininho, muito pequeno mesmo, a gente não tem as dimensões exatas, mas a gente está falando de algo que chega a 70.000 RPM em 0,3 segundos. Então ele está ali literalmente para somente ajudar o turbo a sair da inércia em rotações muito baixas, e isso realmente funciona. Então a percepção de lag nos motores modernos já é muito pequena, nesse aqui é menor ainda, ajudado por uma outra tecnologia que é muito interessante, que é o seguinte: hoje todos esses turbos eles chamam o que a gente chama de pulsativo, né? Então a gente tem 2 dutos, né? A voluta é bipartida, ela recebe os gases, a turbina recebe os gases ali do cilindro 1 e 4 e do 2 e 3, né? Por que isso? O princípio de Bernoulli, né? A gente tem um diâmetro menor, então aí os gases atingem uma velocidade maior. E aí com isso você consegue tirar o turbo da inércia mais rápido, ou seja, ele ganha pressão com menos pedal, com mais facilidade, né? A Mercedes foi um passo além e nesses dutos eles introduziram flaps. Então com isso você consegue controlar mais ou menos que nem o coletor de emissão variável, ou mesmo o conceito por trás do turbo de geometria variável, né? Então o que acontece é que você consegue controlar melhor o volume, a carga e a velocidade desses gases que já estão em dutos bipartidos, e agora você ainda tem esses flaps para ganhar ainda mais velocidade, a ponto de permitir você utilizar dutos inclusive um pouquinho maiores, né? Então essas duas tecnologias que eu falei permitem inclusive que o turbo seja maior, porque você consegue aumentar o tamanho do turbo sem comprometer o desempenho baixo, porque você tem essas tecnologias para ajudar em baixas rotações. Então, por exemplo, saindo do pedágio aqui, a pisada, a reação é ainda mais imediata, então sensacional.
Terceira tecnologia que é muito legal, olha só que interessante isso aqui, aliás, o navegador integrado com realidade aumentada. Note que ele vai jogar por cima da imagem da câmera frontal a rota que eu tenho que seguir. Então isso é outra tecnologia interessante que acabou se mostrando aqui pra gente, mas está falando de tecnologia de motor, né? A gente tem aqui o chamado ISG, que não é nenhuma novidade por si, né? Aqui o que é ISG? É o motor de arranque e gerador integrados. Então é uma espécie de... ele combina motor de arranque, alternador e também um gerador de força. A questão é que o ISG aqui não está conectado no motor, mas sim na transmissão diretamente. Então é um esquema um pouquinho mais Fórmula 1, né? Inspirado aí nos projetos dos motores da Fórmula 1, dos propulsores. E esse sim é o contribuinte que permite você ter 20 cavalos a mais, e uma enormidade desses 20 kgfm de torque adicionais também vem desse gerador, desse ISG elétrico, que também evidentemente ajuda a reduzir o consumo do motor, porque ele integra tudo. Então é um motor que não tem polias inclusive na frente, porque a bomba d'água é alimentada por ele, o compressor do ar-condicionado é alimentado por ele, então fica uma coisa bem mais integrada literalmente, né? E muito mais eficaz. Então são essas tecnologias todas juntas que ajudam você a ter um carro extremamente eficaz e com uma potência que realmente impressiona. E isso permitiu outra coisa. A gente está falando de um lag tão pequeno do turbo, uma reação tão afiada do acelerador, que esse câmbio tem 9 marchas, né? Mas o motor ele vai sempre operar para estar até abaixo do torque máximo. O torque máximo desse motor está 2.000, mas ele vai sempre deixar 1.600 RPM. Por quê? Porque é tão fácil tirar essa turbina da inércia com esse sistema do compressor elétrico. Você tem a ajuda desse ISG que impulsiona a transmissão com mais 20 cavalos, e não é só na hora que você está pisando no fundo não. Quando você requer levemente o acelerador, como vocês estão vendo agora, ele já vai impulsionar a transmissão. Então ele está sempre dando uma ajudinha ali, e isso ajuda muito a reduzir o consumo. Então, ó, tá vendo? Ó, uma pisadinha de leve aqui, eu já estou sentindo ele operando aqui, tá? Então tudo isso é bem interessante, ajuda ainda mais a reduzir o consumo. E aí, se a gente joga aqui no modo Eco, a gente ainda tem um outro recurso tecnológico que ajuda a reduzir o consumo, que é o modo Glide. Eu vou tirar o pé aqui, notem que o motor desliga. Estamos a 0 RPM. E por que isso? Porque nesse momento, justamente ele ajuda, esse ISG acaba ajudando a impulsionar o veículo, e também a própria inércia do veículo acaba fazendo uma espécie de banguela, né? E aí o lance legal é que esse motor de arranque integrado, ele é 48 volts nesse sistema, ele nem tem aquele barulho de motor de arranque que precisa ficar girando, na verdade. Então quando o carro liga e desliga, é uma sutileza assim, que é como se fosse um on-off, assim, de repente o motor está roncando. E isso é muito legal que quando você está no trânsito, porque aí você tem aquele start-stop, não tem aquela vibração quando o carro liga, né? É uma interferência muito menor, tanto no sentido sonoro quanto no sentido de vibração no corpo. Então tudo isso aí é bem interessante. A gente está falando de um carro aqui com 1.675 quilos, e que vai fazer aí quase 13 km por litro na estrada, né? 12,7, e 9,8 na cidade, lógico, em condições ideais, né? Agora, um fato é o seguinte: se na cidade você pegar um congestionamento muito pesado, é lógico que aí você vai ficar aí na casa dos 6 km por litro, não tem muito jeito, porque é um veículo pesado, você precisa sair da inércia, né? E não tem muito jeito. Agora, se o trânsito melhora um pouquinho, é até fácil você passar dessa média. Por exemplo, na estrada, você consegue tranquilamente, peguei o Rodoanel há pouco tempo, você via aí na média de 14 km por litro, então é um conjunto que realmente ficou muito interessante, muito eficaz, muito suave. Então, apesar da gente ter essa notícia de apenas motores 4 cilindros, realmente eles vieram com assim, um baita de um motor 4 cilindros, com muitas tecnologias mesmo, para valer. Então isso eu achei bem interessante. Agora entrando na parte de comportamento, né? Mercedes Classe C, lógico, silêncio absoluto, né? Cada vez mais o Classe C ele fica mais Classe E, né? Ele fica mais silencioso, mais gostoso, mais macio. Então isolamento acústico sem comentários, simplesmente divino, soberbo. E aqui a gente tem um comportamento de suspensão também mais Classe E. Quem dirigiu o Classe C da direção anterior sabe que era um carro que era relativamente macio, mas que tinha ali uma pegada mais firme, né? Mais crocante, até dependendo do piso. Aqui eles deixaram um carro mais maduro, mais macio, então ele tem uma complacência bem maior em relação às falhas do piso, né? Então é um carro que funciona de uma forma muito mais suave.
Aqui nesse carro a gente consegue sentir uma boa diferença, especialmente entre o modo Eco, que eu estou agora, e o modo Comfort, que já deixa o carro mais espertinho, né? Então o mapa do acelerador muda e tudo mais. Quando a gente vai para o modo Sport e o Sport Plus, que vai mexer basicamente na curva de acelerador e do câmbio, a gente tem um ganho não tão grande em relação ao Comfort. A marcha lenta sobe um pouquinho, ele fica mais esperto, mas realmente entre o Comfort e o Eco que vocês vão ver a maior diferença. Então novamente vejam aqui o navegador de realidade aumentada, né? Ele vai projetar aqui a saída que eu tenho que fazer para fazer o retorno. Então isso é um negócio bem interessante, que é um recurso que está presente só na C300. Na C200 a gente não tem esse navegador integrado. Esse recurso realmente é bem interessante. E no fim, andando com o carro e fazendo o uso dele, realmente todas essas telas acabam tendo uma função, né? Essa configuração mesmo, esse layout de tela mais vertical permite que você use melhor o navegador e também é interessante. E mesmo aqui, nesse display aqui, a gente consegue ter algumas configurações aqui que são mais lúdicas, né? O modo esportivo aqui, que você vai ter ali o torque, a potência, a pressão de óleo, força G, né? Tudo ali para te indicar, mas você não vai fazer muito uso disso, né? Mas ele dá uma pimentinha ali, um gostinho, né? E a gente também tem essa tela aqui que eles chamam de sutilmente, que possibilita você trocar aqui até os fundos de tela e tudo mais, mas novamente, a gente está falando de coisas mais lúdicas aqui. Anotem aqui que eu consigo alternar aqui o fundo, mas o que eu quero mostrar para vocês que é legal é o modo navegador, esse sim. Então não bastando tudo que vocês têm, desculpem, errei aqui, não bastando tudo que você tem em termos de opções, você ainda pode ficar com o navegador aqui só para você, e lembrando que ele projeta as informações que vocês não conseguem ver, mas aqui no HUD, né, ali no meio do para-brisa, ele também projeta as informações do navegador. Um ponto aqui que vale ficar atento, pessoal, é o seguinte, esse carro ficou mais baixo em relação à geração anterior, tá? Então, lombadas, rampas, vale tomar um pouquinho de cuidado ali, o queixo ali na dianteira, o balanço é curto, mas ele está mais baixo, então vale você ficar atento a isso aí para não raspar a barriga do carro. Nesse trechinho aqui a gente consegue conhecer um pouquinho melhor a dinâmica do C300. E tradicionalmente tem muita aderência lateral, né? Classe C sempre foi um carro muito bom de curva, mesmo não sendo uma proposta tão esportiva, né, in natura como o Série 3 da BMW, ainda assim é um carro extremamente capaz. E aqui a gente tem essa configuração AMG Line, né, tem um leve temperinho na suspensão, mas de forma geral, como eu falei, ele realmente prima pela sutileza, pela complacência, pela boa absorção do piso, do conforto de forma geral, né? Então, só que eu tinha falado alguns instantes atrás que essa pegada de classe E, né, caiu muito bem no conforto, né? Ele trata muito melhor os ocupantes. Mas aí, dinamicamente, ao mesmo tempo que isso é um elogio na parte de conforto, acaba sendo uma crítica na parte de dinâmica. É um carro que ficou menos passional, né? Ele ficou mais racional, então ele ficou mais classe E, literalmente, de ser guiado, de ser conduzido. Muita aderência lateral, como eu falei, sem dúvida nenhuma, mas é um carro que você sente mais a massa, sente mais a inércia, sente uma inércia maior, porque ela é de fato, né? A gente está falando de 1.675 quilos, que são 195 quilos a mais do que a geração anterior. O carro cresceu, ganhou um monte de tecnologia, ganhou mais recursos de conforto e segurança, e também tem as portas, né? Como vocês viram na errata, né? As portas passaram a ser de aço novamente nessa geração, deixaram de ser de alumínio, né? Então isso também sem dúvida contribuiu aí com muitas dezenas de quilos, mas ainda assim um carro fabuloso de ser guiado de forma prazerosa. Suspensão duplo A na dianteira, então você tem muita estabilidade de geometria da suspensão, atrás, multibraços. Aqui a gente tem amortecedores de carga fixa, né, não adaptativos, mas que fizeram um trabalho aí fenomenal. E aqui a gente também não tem o sistema de esterçamento na traseira, que é um opcional lá fora, né, e que aqui a gente não tem disponível. Mas, de forma geral, indo já para a conclusão, é um carro que a cada geração que passa, o Classe C fica mais Classe E, né, fica um carro mais
mais maduro, mais tecnológico, com mais recursos, ele cresce a cada geração, e aqui a gente tem a continuidade dessa missão, dessa proposta, ainda mais depois que surgiu o CLA, que depois virou a Sedan, né? Aí que sim ele realmente começou a incorporar de forma mais rápida ainda esse processo de ficar um carro mais corpulento e mais confortável e sofisticado, né? 400 mil reais, muito dinheiro, sem dúvida nenhuma. Tá meio que dentro do jogo, se a gente lembrar que 377 mil reais é quando você paga num 330i M Sport, mas vai lembrar, né? Não muito tempo atrás a gente pagava isso num C63 AMG, mas enfim, a economia, os fornecimentos, suprimentos e a própria desvalorização do real em relação ao dólar contribuem para esse cenário, né? Então, mas de forma geral, o carro interessantíssimo, com todo o Classe C, agora transbordando aí sofisticação e tecnologia. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil. Não esqueçam de assinar o canal da Autoline, a gente sempre fala, estamos encostando aí em 100 mil inscritos, então ajude a gente a conquistar essa marca tão importante, e a gente se vê numa próxima, pessoal. Obrigado e um abraço.